Oi, gente! Sejam bem-vindos ao meu canal. Se você é novo por aqui, eu costumo falar sobre casos criminais reais nas quartas. E em alguns domingos eu falo sobre mitos e lendas enquanto eu maquio ou outras histórias. Então, se você gosta desse tipo de conteúdo, não se esqueça de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você, ou alguém de sua família, ou até mesmo a sua cidade tenha passado por algum tipo de caso criminal que não seja amplamente divulgado pela mídia, e você quer de alguma forma que essa história seja conhecida, ou se você também passou por algum evento aí meio sobrenatural, é só mandar por e-mail ddmeanoitestories@gmail.com, que eu irei contar a história pra vocês, usando as suas palavras, e aí eu dou ali um pequeno toque, né, um comentário, enfim, do jeito que vocês gostam. Então, se você tem alguma história pra compartilhar, mandem todos os detalhes, os mínimos detalhes, que eu vou contar aqui no canal, tá bom? E caso você tenha caído nesse vídeo de paraquedas, essa é a segunda parte do caso, o serial killer de Long Island, também conhecido como Gilgo Beach Killer. Caso você não tenha assistido a primeira parte, eu vou deixar linkado aqui em cima e também na descrição. Ou seja, vai lá e depois volta aqui, porque é extremamente importante para você entender qualquer coisa desse caso. Então, chega de blá 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 e vamos pro caso de hoje. Antes de seguir para a investigação e as outras vítimas, eu vou dar um pequeno resumo para vocês refrescarem a memória de vocês, considerando que realmente teve muita informação na primeira parte e também teremos muita informação nessa segunda parte. Em maio de 2010, uma mulher de 23 anos chamada Shanann Gilbert desapareceu misteriosamente de um condomínio fechado na costa sul de Long Island, conhecido como Oak Beach. O seu desaparecimento levou a uma busca que revelou outros 10 corpos ao longo da estrada Ocean Parkway. O caso recebeu muita atenção na mídia e acredita-se que esse seja um caso de um serial killer que recebeu o apelido de o serial killer de Long Island, LISK, ou Craigslist Ripper. Na primeira parte do caso, eu falei pra vocês sobre as primeiras 4 mulheres a serem encontradas que ficaram conhecidas como as 4 de Gilgo Beach, e os seus nomes eram Megan Waterman, de 22 anos de idade, Melissa Barthélemy, de 24, Maureen Brainerd Barnes, de 25, e Amber Lynn Costello, de 27 anos de idade. Então, nessa segunda parte, eu vou focar nas outras vítimas e também na investigação, que só para preparar vocês um pequeno spoiler, vamos passar mais raiva. Assim que o caso foi para a mídia mundial, causou uma onda de choques gigantesca em todos os lugares. E, obviamente, os jornalistas e os repórteres estavam em peso em Long Island, na esperança de que pudessem pegar a primeira informação o mais rápido possível e então publicarem. E também ouvir o que o comissário de polícia tinha a dizer, que era Richard Dahmer. Acontece que o Richard tinha várias coisas a dizer e a teoria principal dele era o fato de que provavelmente, 100% de certeza, era um serial killer, mas nem todo mundo de Suffolk queria que ele falasse que era um serial killer. E por que disso? Porque quando você fala pra algumas pessoas que tem um serial killer à solta, que não foi preso e tá aí, ninguém sabe quem é, isso obviamente causa uma certa onda de pânico, muito, e realmente foi isso que aconteceu. O seu próprio chefe, que era o executivo do condado chamado Steve Levy, o criticou bastante por isso, por dar tantas informações que tecnicamente ele não deveria dar, sem que ele tivesse evidências e provas disso. Porém, não se enganem em acreditar que Steve realmente estava apenas preocupado com o fato de que isso poderia causar um surto coletivo, porque obviamente esse não era o caso. Ele apenas estava bem preocupado com a sua campanha mal sucedida, porque ele não estava recebendo financiamento o suficiente, já que ele estava querendo se tornar o governador, e definitivamente ter ali um rumor de que tem um serial killer à solta não o ajudaria nem um pouco. Mas ele não foi a única pessoa que queria manter as coisas um pouco mais discretas.
O promotor distrital chamado Thomas Spota hesitou em nomear os assassinatos como obra de um serial killer, pelo menos até que eles tivessem um teste de DNA que comprovasse que realmente tudo aquilo era obra de uma única pessoa. Enquanto isso, a polícia continuou vasculhando a praia de Gilgo na esperança de que eles encontrassem alguma evidência ou até mesmo mais corpos, considerando que os 4 corpos das 4 mulheres que haviam sido encontradas até então estavam em um estado super avançado de decomposição, então eles não conseguiam pegar nada dali, nenhum DNA, nenhuma amostra, absolutamente nada, e eles precisavam de alguma coisa. Nisso, os detetives começaram a rever alguns detalhes dos seus desaparecimentos. Pelo fato de que todas as 4, Maureen, Melissa, Megan e Amber, desapareceram entre os meses de junho e setembro, isso indicava que o assassino poderia ser um turista que já conhecia a região. Com isso, os investigadores diminuíram as listas de possíveis suspeitos que moravam pela área. Eles conversaram novamente com Joseph Brewer, o cliente de Shanann Gilbert, na noite do seu desaparecimento, e foi nesse momento que ele fez o teste de polígrafo e passou, sendo assim descartado como suspeito no caso, juntamente com Michael Peck, o motorista, e o Dr. Peter Hackett, que foi aquele médico super suspeito que chegou a ligar para Mary Gilbert dizendo que havia visto a sua filha, e pouco tempo depois ele se fingiu de doido dizendo que nunca tinha feito isso e que nunca havia ouvido o nome de Shanann em toda a sua vida, sendo que existiam evidências que provavam o contrário. Uma dúvida que surgiu durante a investigação foi como que o assassino conseguiu fazer com que as 4 de Gilgo abaixassem sua guarda perto dele. Pelo fato de que todas anunciaram no Craigslist antes de desaparecerem, acredita-se que ou ele ofereceu uma quantidade bem grande de dinheiro que era impossível recusar, ou até mesmo ele já era um cliente regular. Porém, isso não ajudava muito considerando que elas não haviam dito para ninguém o nome do cliente, ou até mesmo para onde elas iam, ou seja, nenhum familiar, nenhum amigo e nenhum namorado sabia o nome desse homem. Uma das primeiras coisas que os investigadores fizeram para tentar descobrir a sua identidade foi olhando os registros telefônicos de todas as mulheres, e foi dessa forma que descobriram que o celular de Maureen havia sido ligado perto de Fire Island apenas um mês após o seu desaparecimento. Além da informação fornecida pela irmã de Melissa de que ela havia recebido algumas ligações do suposto assassino do celular da irmã, falando coisas horríveis para ela. E como nessas ligações ele chegou a falar coisas muito pessoais sobre Melissa, acredita-se que realmente era ou um cliente regular ou alguém que ela conhecia, ou até mesmo um stalker. O próximo passo era tentar ver os e-mails para ver se eles conseguiam encontrar um nome ou até mesmo um e-mail que ligasse ao culpado, ao assassino ou cliente, mas eles não encontraram nada. E isso porque todos os e-mails eram descartáveis e o próprio Craigslist mantém tudo extremamente anônimo, exatamente porque as coisas que são anunciadas ali dentro geralmente não são legais. E basicamente qualquer pessoa que tenha um VPN consegue mudar o seu IP do computador, fazendo com que ele seja impossível de rastrear. Como vocês já perceberam, não estava sendo nem um pouco fácil encontrar alguma coisa nesse caso, realmente estava assim bem complicado e bem difícil. Então, a única coisa que a polícia poderia fazer era voltar para a área da rodovia Ocean Parkway, na esperança de encontrarem alguma coisa. Eles continuaram vasculhando a área até que as mudanças climáticas impediram que eles prosseguissem. Em março de 2011, eles conseguiram voltar para as buscas e não demorou muito, para a surpresa de todos, até que eles encontrassem o 5º corpo. Ele foi encontrado a cerca de 10 metros da estrada e 1,5 quilômetros de onde os outros corpos haviam sido encontrados anteriormente. E mais tarde ela foi identificada como sendo uma mulher chamada Jessica Taylor. Jessica nasceu em junho de 1983 em Nova York e foi lá onde ela passou grande parte da sua vida. Infelizmente, na adolescência, ela começou a experimentar diversos tipos de substâncias ilegais e não demorou muito até que ela começasse a trabalhar como garota de programa para conseguir sustentar o seu vício, chegando a ficar presa em Rikers Island. Pouco tempo depois, ela se mudou para Washington, onde novamente foi presa, mas para evitar a acusação, ela voltou para Nova York, mas lá ela também foi acusada. Durante a sua prisão, ela chegou a agredir um auxiliar de polícia e isso só piorou a situação ainda mais, apesar de que ela ficou presa apenas por 2 meses e ela foi liberada em abril de 2003, voltando novamente para o seu trabalho e evitando
de todas as formas possíveis a ter que voltar para Washington, porque ela sabia que se ela voltasse para lá, ela seria presa novamente. Ela foi vista pela última vez em julho daquele mesmo ano, quando ela estava tentando atrair alguns clientes na 10ª Avenida de Nova York, que fica perto do terminal rodoviário de Port Authority. Mas diferente das outras vítimas, os seus restos mortais não foram encontrados juntos. Em 2003, a primeira parte a ser encontrada foi o seu torso, e por conta disso, acredita-se que o assassino tentou, de todas as formas, esconder a sua identidade, mas ele falhou. Pelo menos por um tempo, porque o resto do seu corpo, do corpo de Jessica, foi encontrado em 2011, quase uma década depois, e só então que ela finalmente foi identificada e que sua família conseguiu colocá-la para descansar. Na semana seguinte, as buscas continuaram e apenas 5 dias após o corpo de Jessica Taylor ser encontrada, mais 3 corpos foram descobertos. A primeira delas foi uma mulher que inicialmente ficou conhecida como Jane Doe 6, que, para quem não sabe, todas as mulheres não identificadas nos Estados Unidos ficam conhecidas como Jane Does, enquanto os homens ficam conhecidos como John Does. E assim como a vítima anterior, ela também foi encontrada aos poucos. A sua cabeça, braços e pé direito foram encontrados ao longo da Ocean Parkway, e mais tarde, através de testes de DNA, foi confirmado que essas partes correspondiam a outras partes que haviam sido encontradas no dia 19 de novembro de 2000, 11 anos antes, em um vilarejo no condado de Suffolk chamado Manorville, que, por sinal, era bem perto do local onde o corpo de Jessica Taylor também havia sido encontrado. Agora que a polícia tinha esses 2 corpos ligados à mesma região e possivelmente ao mesmo assassino, pela forma que elas foram encontradas, etc., a polícia divulgou um retrato falado e, de acordo com ele, ela teria cerca de 1,50 m de altura e teria entre 18 e 35 anos de idade. Além disso, ela provavelmente também era uma garota de programa e que tinha um certo vício em substâncias ilícitas. A Jane Doe 6 só foi encontrada anos depois, praticamente agora, em 2020, 2 anos atrás, e o seu nome era Valerie Mack. Infelizmente, não se tem muita informação sobre ela na internet, e o pouco que se sabe é que ela foi vista pela última vez por sua família no verão dos anos 2000, na área de Port Republic, em Nova Jersey, e ela também nunca chegou a ser listada como uma pessoa desaparecida. O seu último endereço conhecido foi em uma área da Filadélfia, na Pensilvânia, onde ela trabalhava como acompanhante e usava o nome Melissa Taylor. Mas realmente é apenas isso que se sabe. O segundo corpo foi encontrado no dia 4 de abril, mas diferente de todas as outras vítimas, não era uma mulher e sim um homem asiático. Porém, pelo fato de que ele estava usando roupas femininas quando foi encontrado, acredita-se que ele fosse uma mulher trans que também trabalhava como garota de programa e que talvez de alguma forma o seu assassino não soubesse disso, pelo menos não no momento do assassinato. A vítima provavelmente morreu por conta de um traumatismo craniano, tinha uma estatura um pouco menor, medindo 1,60 m de altura e tinha entre 17 e 23 anos de idade. Foi descoberto também que a vítima já estava morta de 5 a 10 anos, mas infelizmente nada foi encontrado em relação à sua identidade e também não tinha nenhum relatório de desaparecimento de alguém que batesse com as descrições. E por conta disso, ela ficou conhecida como Asian Doe, mas como eu falei pra vocês, 3 corpos foram encontrados e um deles era de um bebê de 18 a 32 meses de idade que ficou conhecido como Baby Doe. E nisso foi criada a teoria de que esse bebê fosse o filho de alguma outra vítima que ainda não havia sido encontrada e que no momento da morte de sua mãe, o assassino também decidiu matar a criança. A Baby Doe foi encontrada enrolada em um cobertor e também utilizando 2 pequenas joias, que eram uma argolinha e um colar, e de certa forma, felizmente, ela não tinha nenhum trauma, o que indicava que pelo menos a sua morte não havia sido violenta. Na semana seguinte, mais 2 corpos foram encontrados, o que é insano, e o primeiro deles estava usando joias bem parecidas com as joias que a Baby Doe estava utilizando também, mas nesse caso ela tinha 2 pulseiras ao invés de um brinco e um colar. Mais tarde, em 2020, foi confirmado através de testes de DNA que essa mulher tinha um parentesco com a Baby Doe, tendo uma grande chance de ser a sua mãe.
Mas o que era meio esquisito era o fato de que os seus restos mortais foram encontrados dentro de um saco plástico a mais de 11 quilômetros de distância, perto do Parque Estadual de Jones Beach, sendo que era de se esperar que as duas fossem encontradas juntas. Ela ficou conhecida como Jane Doe 3 ou Peaches, que significa pêssegos, porque ela tinha uma tatuagem de um pêssego e, na verdade, o seu torso havia sido encontrado em 1997, enquanto as outras partes foram encontradas só em 2011. O outro corpo foi encontrado em Tolbay Beach, que fica a alguns quilômetros de Gilgo Beach, e eu falei corpo porque, novamente, não foram encontrados restos mortais juntos, muito pelo contrário. Naquele momento, o seu crânio e os seus dentes foram encontrados no local. E pasmem, mas através de testes de DNA, foi confirmado que esse DNA pertencia aos restos mortais que haviam sido encontrados lá atrás, em 1996, que eram de duas pernas que haviam sido encontradas dentro de um saco plástico em Fire Island. Sim, existia um serial killer ativo em Long Island por mais de 20 anos e ninguém se importava. Quando eu digo ninguém, eu digo a polícia. Só para lembrar que todas as vítimas identificadas até agora eram garotas de programa e nós sabemos como a polícia lida com esse tipo de caso, ou melhor, como eles não lidam com isso, a não ser que vários corpos apareçam anos depois, que caso vocês não lembrem, né, fizemos aquele caso de colecionador de ossos de West Mesa, que é bem parecido com o caso do serial killer de Long Island. Eu entendo que realmente é um pouco difícil ou muito difícil identificar quando uma garota de programa realmente está desaparecida ou não, pelo fato de que em muitas ocasiões elas não mantêm contato com a família ou com ninguém que não seja do seu ciclo. Mas ao mesmo tempo é importante que a gente perceba um padrão quando esse padrão está acontecendo, principalmente em uma única região. Afinal, todos os corpos foram encontrados na Ocean Parkway ou perto da Ocean Parkway. E quando a família vai até a polícia e fala que essa pessoa está desaparecida, é porque eles acreditam naquilo e é porque eles têm motivos palpáveis para terem certeza de que alguma coisa aconteceu, alguma coisa muito errada. Então, o mínimo que eles poderiam fazer, sabe, era tipo, dar uma pesquisada, ver se mais alguém havia desaparecido na região ou algo do tipo, porque se eles pesquisassem na época, eles veriam que muita gente estava desaparecendo por ali. Então, assim, fica um pouco difícil defender realmente. Mas não se preocupem não, que vocês ainda vão passar muita raiva nesse caso. Devido ao fato de existir uma diferença entre o período de tempo em que as mulheres desapareceram, algumas desapareceram lá atrás, em 1996, e outras em 2005, outras em 2000 e por aí vai. E também pelo fato de que a forma em que seus corpos foram despejados era bem diferente. Algumas foram desmembradas, enquanto outras foram sufocadas e colocadas em sacos de estopa, que realmente é uma diferença bem grande entre o método. O promotor público Thomas Spota criou a teoria de que talvez existisse mais de um assassino ou mais de um serial killer e que apenas eles haviam decidido usar o mesmo local ao longo da Ocean Parkway como o seu depósito pessoal. No caso, não tão pessoal assim, se realmente mais de um estivesse envolvido. E isso principalmente pelo fato de que a única coisa que tinha em comum entre as mulheres era o fato de que todas eram garotas de programa e que todas haviam sido encontradas na mesma região. Mas, por exemplo, como que as duas vítimas encontradas em Manorville seriam conectadas a elas? Abre aí um leque de possibilidades. Enquanto alguns acreditavam que era apenas um serial killer, muitas pessoas, incluindo investigadores, seguiram a teoria de Thomas Spota de que seriam vários. O que realmente eu não sei qual é o pior. Para muitas pessoas, essa diferença entre a forma de descartar o corpo significava apenas que o assassino estava ficando mais confortável. Afinal, lá estava ele matando uma galera e ninguém estava demonstrando interesse ou ninguém estava investigando o caso. Logo, ele começou a acreditar que ele poderia continuar matando e que não seria pego de forma nenhuma e que agora ele não precisava, de todo o trabalho de desmembrar um corpo e jogar em áreas diferentes. Ele poderia apenas colocá-las todas em um único lugar que fosse de difícil acesso.
Na verdade, era bem possível que ele não fosse um turista coisíssima nenhuma, e sim um morador local que sabia que a Ocean Parkway não era uma estrada assim tão movimentada e que as pessoas que passavam por ali era porque elas não tinham outra opção e que também aquela área era um tanto quanto densa. De acordo com o autor e ex-comandante do Departamento de Polícia de Nova York, chamado Vernon Gibbert, a chance de existirem 2 ou mais assassinos que teriam utilizado o mesmo local para descartar os corpos de suas vítimas é extremamente difícil. Para ele, é bem óbvio que é apenas um assassino que foi criando uma certa confiança ao longo dos anos e que se tornou um expert em manter a sua identidade anônima. Durante a busca em abril, a polícia conseguiu utilizar novos recursos para que eles pudessem olhar toda a região, e foi então que eles começaram a utilizar o auxílio de helicópteros que poderiam ir para as áreas um pouco mais remotas. Com isso, eles foram marcando no mapa as possíveis áreas de interesse, onde identificaram mais de 90 pontos em que deveriam enviar os pesquisadores à procura de mais alguma vítima ou alguma nova evidência. Além disso, vários policiais do condado de Suffolk e das áreas vizinhas foram enviados para ajudarem na busca, mas infelizmente, apesar de todo esse esforço, os arbustos eram muito densos e isso impediu com que tudo fosse feito de forma rápida e eficiente. Após alguns dias, equipamentos de grande porte que eram específicos para esse tipo de região foram enviados para ajudarem, e até mesmo as escadas dos caminhões de bombeiros foram utilizadas como uma forma de aumentar a visibilidade dos pesquisadores e investigadores que estavam a pé. Novamente, nada de novo foi encontrado e as buscas tiveram que parar por alguns meses por conta das mudanças climáticas. Enquanto isso, o aniversário de 1 ano de desaparecimento de Shanann Gilbert, que eu falei pra vocês na primeira parte desse caso em detalhes, estava chegando. E com isso, Mary Gilbert, a sua mãe, continuou com os esforços de manter o caso vivo, tanto na mídia quanto na polícia, considerando que agora vários corpos haviam sido encontrados e com isso o caso de sua filha meio que acabou caindo em esquecimento. E de certa forma, a polícia nem acreditava que ela fosse uma vítima do serial killer de Long Island. Lembram do Dr. Peter Hackett? Então, Mary tinha certeza absoluta de que ele estava envolvido de alguma forma, então constantemente ela ia até a sua casa com a equipe de jornalistas, onde o confrontava sobre o telefonema que ele havia feito para ela logo após o desaparecimento de Shanann, mas ele continuou negando e dizendo que não sabia nada sobre isso. Mas obviamente Mary não desistiu, tanto que mais tarde foi confirmado através de registros telefônicos que ele havia sim feito a ligação. Na mesma época, ela começou a alegar que ele vendia remédios prescritos para pessoas do bairro, que no caso não tinham as prescrições, ou seja, era ilegal, e isso foi confirmado por alguns outros vizinhos, ou seja, ele tinha fácil acesso a medicamentos extremamente fortes. Além disso, Gus Coletti, que foi um dos vizinhos que chegou a ligar para a polícia em Oak Beach, dizendo que tinha uma mulher gritando na região, disse que ele costumava ser bem próximo de Peter Hackett, mas que ele não falou nada sobre o desaparecimento de Shanann, o que é bem esquisito, porque foi tipo um acontecimento na área. Não é todo dia que uma mulher desaparecia por ali, e muito menos saía gritando e batendo na porta de todos os vizinhos. Mas mesmo assim, ele não comentou com ninguém sobre, não falou com um amigo, tipo, nossa, que esquisito, né, o que aconteceu ontem, ou algo do tipo. Não. Suspeito. A esse ponto, o público ainda não sabia sobre essa ligação para emergência que Shanann Gilbert havia feito, e quando isso foi pra mídia, todo mundo ficou doido, principalmente pelo fato de que ela havia dito: eles estão tentando me matar. Mary então começou a pressionar a polícia para que eles soltassem o áudio e liberassem para o público, mas eles se recusaram por anos. Alguns meses depois, Mary ficou no pé da polícia para que eles vasculhassem a área atrás da casa de Peter Hackett, que era um pântano, e por incrível que pareça, eles ainda não haviam feito isso. O que para mim não faz o menor sentido, considerando que Shanann foi vista naquela região pela última vez por várias pessoas, indicando que aquele deveria ter sido o primeiro local a ser vasculhado. O que para mim só deixa esse caso ainda mais frustrante. Caso vocês ainda não achem o Dr. Peter Hackett suspeito o suficiente, agora vocês vão achar. Por quê? Adivinha quem foi a pessoa que se recusou que a polícia vasculhasse o pântano atrás de sua casa, que por sinal ainda era sua propriedade?
Ele mesmo. Ele não queria de jeito nenhum e ele só aceitou um mês depois por conta da pressão absurda que ele estava recebendo. No dia 6 de dezembro de 2011, a busca começou a ser feita no pântano e não demorou muito até que a polícia finalmente encontrasse algum vestígio de Shanann. Até aquele momento, eles achavam que ela havia fugido por conta própria, mas tudo isso mudou quando eles encontraram a sua bolsa e alguns outros pertences espalhados, como seu celular e a sua calça jeans. Uma semana depois, no dia 13 de dezembro, os investigadores encontraram o corpo de Shanann Gilbert. O seu corpo estava em um estado super avançado de decomposição, mas ela pôde ser identificada devido a uma placa de metal que ela tinha na mandíbula. Naquele dia, as outras famílias das outras vítimas estavam fazendo uma vigília e Mary Gilbert estava participando. E quando os detetives encontraram o corpo de Shanann, eles foram até lá e contaram para ela o que tinha acontecido e em seguida a levaram até o local. A teoria inicial era de que ela havia morrido por conta de elementos naturais. Isso foi reforçado pelo fato de que Shanann tinha transtorno bipolar, então muitas pessoas acreditavam que, pelo fato de que ela usava bastante substâncias ilícitas, ela teve alguns de seus episódios, entrou no pântano, se perdeu e com o tempo acabou morrendo. Porém, uma coisa que não faz muito sentido é o fato de que seu osso hioide, que é um osso que fica na garganta, estava danificado. E para muitos, isso significava claramente que ela havia sido estrangulada, mas para os legistas do condado de Suffolk, esse não era o caso. Em maio de 2012, a morte de Shanann Gilbert foi considerada como uma morte acidental, e apesar das especulações e dúvidas sobre a causa de sua morte, além de todas as circunstâncias, ela ainda não foi oficialmente ligada à investigação do serial killer de Long Island. Após essa conclusão, Mary Gilbert e o seu advogado entraram em contato com um legista do estado de Nova York chamado Michael Baden, que era assim o bambambam da área ali. Ele realmente era um ótimo profissional e com certeza a sua opinião seria levada a sério. E eles queriam que ele fizesse uma segunda autópsia para que, quem sabe, ele encontrasse alguma coisa que o legista original não havia encontrado, ou até mesmo para confirmar ou não o resultado do primeiro caso. Em fevereiro de 2016, o resultado da autópsia de Michael Baden tornou-se pública e, de acordo com ele, Shanann Gilbert havia sido estrangulada, indo contra o resultado da autópsia original feita no condado de Suffolk, mas mesmo assim, a polícia se recusou a investigar o caso como homicídio. Infelizmente, alguns meses depois, em julho de 2016, Mary Gilbert foi assassinada por uma de suas próprias filhas, chamada Sarah Gilbert. Acontece que Sarah sofria de esquizofrenia e já havia sido internada 10 vezes, mas nas últimas semanas ela estava tendo episódios extremamente fortes porque teve que parar com a medicação, e em um deles ela matou Mary e foi presa. E só esse ano, em 2022, que a polícia finalmente decidiu tornar pública a gravação da ligação feita por Shanann Gilbert para a emergência na noite do seu desaparecimento. Então, antes de voltar para o caso e continuar com a investigação, eu vou colocar um trecho para vocês. E caso vocês queiram ouvir tudo, eu vou deixar o link aqui na descrição. Eu só não coloco tudo porque tem 23 minutos, mas dá para vocês terem uma noção aí com o trecho que eu vou colocar a seguir. Nine, how can I assist you? Hello? Hello? Hello, you dialed into the 911 system. How can I assist you? Yeah. Do you need the police? Yeah. Where? Who's there with you? Somebody is harassing you? After me. Who? You Tracy Ariane? Let me talk to him. You Tracy Ariane? Let me talk to him. I'm by the Jones Beach. Hi. Yeah, there's somebody after me. I'm sorry? There's somebody after me. Where are you? There's somebody after me. Okay, where are you? There's somebody after me. Where are you, ma'am? I don't know. You're driving right now? No, I'm inside the house. I'm sorry? I'm inside the house. What house? I don't know. Can you trace where I am?
I'm sorry? You trace where I am. No, I can't. What's your callback number you're calling from? Huh? What phone number are you calling from? Please. Can you shut the door? No, why don't you go? Please. You okay? Please. Please, go. Please. Go that way, please. Go, come on. Come on, let's go. Come on, roll that side. To the side. Come on, go outside. Oh. Come on, all of us. Come on, go outside. Come on. No, please. Come on. Don't get yourself hurt. Where are you going? Hello? She didn't spell it, but that's what it sounded like. No final de 2012, a polícia ainda estava conseguindo encontrar alguma evidência, alguma pista, qualquer coisa sobre o caso, mas toda vez eles se deparavam com um beco sem saída. E mais uma vez eles tiveram que pausar as buscas por conta do furacão Sandy, que por sinal foi um furacão gigantesco e prejudicou muito a investigação, obviamente, além de fazer todos os outros estragos que acabou fazendo. E caso eles tivessem alguma chance de encontrar alguma coisa que ligasse ao assassino ou aos assassinos, essa chance diminuiu consideravelmente. Em 2013, as buscas voltaram, mas novamente nada foi encontrado. Então, os detetives começaram a compilar todas as informações que eles tinham até agora, para que assim, talvez eles encontrassem alguma informação que eles haviam deixado passar antigamente. E na mesma época estavam começando a surgir alguns rumores de que o serial killer de Long Island poderia estar ligado a alguns crimes que aconteceram em Atlantic City, onde 4 mulheres foram encontradas do lado de fora de um hotel e todas eram garotas de programa. Mais tarde, esse caso ficou conhecido como o Estripador de Eastbound e todas as vítimas haviam sido assassinadas entre outubro e setembro de 2006 e mais. Uma das vítimas de Atlantic City era amiga no Facebook de Amber Costello, que havia sido encontrada na praia de Gilgo, em Long Island. E isso fez com que muitas pessoas realmente acreditassem que existia uma conexão entre os casos de Long Island e os casos de Atlantic City. Mas até hoje a polícia não conectou esses casos oficialmente, apesar de que existe uma grande possibilidade. Então, agora vamos falar sobre os suspeitos. O primeiro deles é um homem chamado John Beatroff. Acontece que John morava na área de Manorville, em Long Island, onde ele se casou e teve 2 filhos, além de trabalhar como carpinteiro. Basicamente, ele era um cara normal que vivia tranquilamente na sua comunidade, pelo menos até 2014, quando seu irmão, Timothy, foi preso sob a acusação de desacato criminal por violar uma ordem de proteção. E com o procedimento padrão, super normal, o seu DNA foi coletado e colocado no banco de dados, e ali apareceu uma coisinha, mas não relacionada a Timothy, e sim ao seu irmão, John. O que está acontecendo com os Johns? Porque todos os últimos casos desse canal tinha um John e geralmente eles não eram as vítimas. Interessante. Mas enfim. No início dos anos 90, 2 mulheres que moravam em Manorville foram brutalmente assassinadas e deixadas na floresta. E só em 2014 que a polícia encontrou o culpado, que no caso era John Beatroff. Ele também foi vinculado a um terceiro crime semelhante que tinha acontecido em novembro de 1993, mas nada o conectava aos crimes da praia de Gilgo. Mesmo assim, ele é considerado o principal suspeito por muitas pessoas, pelo fato de que ele morava a pouquíssimos quilômetros de onde os torsos de Jessica Taylor e Valerie Mack foram encontrados. Mas as coincidências não param por aí. Uma de suas vítimas, que era uma mulher chamada Rita Tangredi, tinha uma filha que, por sinal, era amiga de Melissa Barthelemy, que eu falei lá na primeira parte desse caso. E isso faz com que voltemos para as ligações que Amanda Barthelemy, a irmã de Melissa, recebeu pouco tempo depois do seu desaparecimento, onde a pessoa que estava falando com ela dizia ser o assassino e ele sabia muitas informações pessoais sobre Melissa. Porém, ele foi descartado como suspeito, mas que continua esquisito e estranho, continua.
Outro suspeito era o próprio Akeem Cruz, mais conhecido como Vibe, que era o namorado de Megan Waterman. No ano seguinte ao seu desaparecimento, Vibe cumpriu uma pena de 20 anos por tráfico de drogas e outros crimes relacionados à prostituição, visto que ele era um cafetão. Quando ele foi preso, ele se recusou a cooperar com a polícia sobre o desaparecimento de Megan, e a própria família dela pediu para que ele ficasse na prisão, continuasse lá preso, até que o seu corpo fosse encontrado. Mas não existe nenhuma evidência que realmente o conecte ao caso. Obviamente, Michael Peck, o motorista de Shanann Gilbert, e Joseph Brewer, o cliente, são considerados suspeitos por muitas pessoas, mas também não tem nada que ligue os dois ao crime, além do fato de que eles foram os últimos a vê-la viva e também que ela disse: eles estão tentando me matar. Assim como o Dr. Peter Hackett, que na minha humilde opinião é o mais suspeito de todos, afinal o seu corpo foi encontrado literalmente atrás da casa dele. Além do fato de que ele mentiu sobre ter ouvido falar no seu caso e até mesmo sobre ligar para Mary, o que não faz o menor sentido, a não ser que ele seja suspeito, não é mesmo? Mas, como eu falei para vocês, os três foram descartados como suspeitos. E mais tarde, tanto Joseph quanto Peter se mudaram de Long Island e disseram que as suas vidas foram arruinadas por conta das alegações de que eles tivessem alguma coisa a ver com o crime. Alguns investigadores chegaram a analisar a possibilidade de que o assassino pudesse ser um policial, mas eles não conseguiram encontrar nada que pudesse sustentar essa hipótese. E essa teoria foi criada porque a pessoa que ligou para a irmã de Melissa Barthélemy, Amanda, parecia ter um conhecimento muito bom de como esconder os seus rastros, indicando que talvez ele soubesse das técnicas de rastreamento da polícia, ou seja, ele conseguia despistá-los de alguma forma. E era uma época diferente, hoje em dia seria muito fácil a gente fazer isso, é só você ter uma internet e saber mexer nela. Mas naquela época não existia tantas possibilidades assim. E até mesmo o VPN, ele não era tão conhecido e praticamente ninguém tinha. A não ser quem tivesse um conhecimento muito bom sobre isso. Outra coisa que poderia indicar isso era o fato de que a última pessoa que falou com Maureen Brainerd Barnes era um policial de Staten Island, que aparentemente era um cliente que não tinha nenhuma ligação com a investigação do caso. Em uma outra tentativa de encontrar o assassino, os detetives deram mais uma olhada no saco de estopa onde Maureen, Melissa, Amber e Megan foram encontradas. Porém, naquela região, ter um saco de estopa não era incomum, na verdade era bem comum, então lá estavam eles em mais um beco sem saída. Isso fez com que algumas pessoas da internet que estavam ali olhando o caso e pesquisando o caso começassem a ir mais a fundo e chegaram a dar alguns nomes de alguns parques estaduais que ficavam na região, que poderia ser o local perfeito para o serial killer trabalhar, visto que seria extremamente normal ele sair andando por aí com sacos de estopa, ou seja, não chamaria atenção. Eu não sei se eles chegaram a investigar esses locais, mas não encontrei nada na internet, então eu acredito que não. Ou se eles fizeram essa investigação, eles mantiveram tudo mais no sigilo. E se vocês acham que a cota de raiva desse caso acabou, vocês estão muito enganados. Eu queria muito dizer pra vocês que, a partir do momento que eles encontraram os corpos, eles começaram a levar o caso mais a sério, mas esse não foi o caso. Lá atrás, no início da investigação, quando os primeiros corpos começaram a aparecer, o FBI ofereceu ajuda, afinal era um caso de serial killer, ou pelo menos parecia um caso de serial killer, e nesse tipo de caso, quanto mais ajuda, melhor. Mas o Departamento de Polícia do Condado de Suffolk recusou essa ajuda. Quem em sã consciência recusa a ajuda do FBI? Eu não sei. Mesmo com a ajuda dele sendo recusada, o FBI chegou a fazer um perfil criminal sobre o suspeito. Eles acreditavam que ele teria entre 20 e 40 anos de idade, seria um homem branco e que provavelmente namorava ou até mesmo era casado. Ele também seria um homem bem educado e que teria um trabalho bem estável. É possível também que ele tenha parado no hospital em algum momento para tratar uma era venenosa, considerando que ele ia com muita frequência para a praia de Gilgo, que era uma área propícia para isso. E por fim, ele tinha fácil acesso a sacos de estopa, ou ele tinha feito uma compra bem grande,
uma única vez. Após isso, o FBI continuou oferecendo ajuda e o condado de Suffolk continuou a rejeitando. E por um tempo ninguém entendia o porquê, afinal não faz o menor sentido. Mas em 2014, o chefe de polícia, James Burke, foi preso por corrupção. Pois é. Acontece que James costumava obter o serviço de garotas de programa com bastante frequência e que se envolveu em tráfico de drogas e alguns outros crimes menores, chegando a admitir que dirigia bêbado o tempo inteiro. Mas não para por aí, nunca para, sempre piora. Ele chegou a torturar um prisioneiro que havia roubado seu carro e que também havia encontrado uma grande quantidade de brinquedos sexuais. No início de 2016, James Burke se declarou culpado e acontece que esse esquema de corrupção também envolvia o promotor público Thomas Spota, e muitos acreditam que ele prejudicou a investigação de propósito, porque se o FBI aparecesse lá e oferecesse ajuda, provavelmente eles descobririam que tinha uma coisa errada e que eles eram corruptos e estavam fazendo várias coisas erradas. Então, para que isso não acontecesse, ele estragou toda uma investigação de assassinato. Bacana. Em dezembro de 2015, o FBI finalmente entrou oficialmente no caso e especula-se que existam outras vítimas que foram encontradas em outras áreas de Long Island que poderiam ser vítimas do serial killer de Long Island. E isso está sendo considerado pela polícia, mas até então eles não têm nenhuma evidência que realmente comprove isso. Afinal, tudo são apenas especulações e rumores e nada mais. Em junho de 1997, o corpo de uma jovem afro-americana foi encontrado em Hempstead Lake State Park, mas infelizmente até hoje ela não foi identificada. Em março de 2007, uma mala foi encontrada na praia de Mamaroneck, onde continha o torso de um homem hispânico ou afro-americano, que também não foi identificado. Mais tarde, mais uma mala que continha um torso dentro foi encontrado ao lado da Southern State Parkway em Belmore, em Nova York, e ela acabou sendo identificada como uma mulher de 39 anos de idade chamada Tanya Rush. Alguns anos depois, os restos mortais de uma mulher asiática foram encontrados em uma área arenosa em Sheep Lane, em Leadingtown, e aparentemente ela teria entre 20 e 30 anos de idade no momento de sua morte. Em março de 2013, uma mulher de 31 anos de idade chamada Natasha Hugo desapareceu de sua casa no Queens e em junho o seu corpo foi encontrado na praia de Gilgo. E nesse ano, 2022, o comissário de polícia do condado de Suffolk, chamado Rodney K. Harrison, criou uma força-tarefa de várias agências que inclui representantes do FBI, da Polícia do Estado de Nova York, da Promotoria do Condado de Suffolk e do Escritório do Xerife do Condado de Suffolk, em uma tentativa de que agora, anos depois e com uma nova visão, novos investigadores e também com tecnologias absurdamente avançadas, eles consigam encontrar o culpado ou os culpados desses crimes terríveis. Até hoje o caso não foi solucionado, mas eu posso dizer para vocês com esperança de que, se tudo der certo, ele vai ser, e em breve. E é isso, gente. Esse foi o caso de hoje. Não se esqueçam de se inscrever e deixar o seu like, que é muito importante para a divulgação do canal. E se você tem alguma sugestão de casos criminais, mitos, lendas ou basicamente qualquer tipo de história, é só comentar aqui embaixo que eu anoto tudo e tento trazer o mais rápido possível. E caso você queira compartilhar sua história aqui no canal, podendo ser uma história em que você esteve envolvido em um caso criminal, ou até mesmo a sua família, ou também apenas um relato de alguma coisa sobrenatural real que você presenciou, é só mandar para o e-mail ddmeanoitestories@gmail.com. E é isso, até semana que vem!